É uma alegria muito grande voltar aqui mais uma vez para partilhar da palavra, partilhar da música, da oração com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de amor, né? O amor que é Deus, mas a gente vai começar a refletir sobre esse amor, entendendo que existe uma condição para amar. E que condição é essa? É o conhecimento. Para amar, eu preciso conhecer. Então, esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Eu também peço a Deus que possa abrir o coração de vocês, o seu coração que nos acompanha pela TV, que nosso Senhor possa ir agora aí no seu coração, derramar o Espírito Santo, para que você possa compreender na sua realidade o que Deus lhe chama a viver, a sua vocação. Porque todos nós somos chamados ao amor, mas para amar, nós não apenas precisamos conhecer, mas ser educados para esse amor. Então, vamos lá. A primeira coisa o ponto inicial do qual nós partimos é que Deus é amor. É uma das definições mais perfeitas de Deus, é que Deus é amor. Deus é caridade. E a caridade é o maior dos dons. Deus não é a essência de Deus não é apenas amor. As suas obras também são amor. Tudo que Deus faz é amor. E aqui eu ouso dizer uma coisa, até aquela sensação de ausência de Deus também é Deus nos amando. Então, se Deus é amor, nós fomos criados em um ato generoso dessa caridade divina. A minha vida, a sua vida, é um ato generoso do amor de Deus. Olha que coisa linda. A nossa origem é Deus que é amor, e quando nós somos chamados do nada para a existência, esse ato da nossa criação é um ato de amor de Deus. A gente nunca pode perder isso de vista, porque senão tudo na nossa vida se fragmenta. Tudo fica como que quebrado, né? Quando a gente esquece que nós partimos, a nossa vida tem origem em um ato generoso do amor divino. E aí a gente pode, refletindo sobre isso, chegar à seguinte conclusão. A concepção que deu origem à minha vida, a concepção, aquele encontro do espermatozoide com o óvulo que me originou, e nós sabemos que ali a vida começa, já foi um beijo de Deus na minha vida. Muitos poderiam vir no nosso lugar. A gente sabe que é um óvulo com uma corrida louca de espermatozoide para poder fecundar. Mas o espermatozoide que fecundou o óvulo deu origem a Sueli. Deu origem a você, a cada um de nós que estamos aqui. Então a gente pode dizer, Deus me escolheu já lá no passado, porque muitos poderiam ter chegado no meu lugar, mas Deus me quis. Deus me chamou em meio a essa correria para a concepção. Eu fui chamado à existência. Que coisa linda. Tá? Então, a gente não pode perder isso de vista. Todos os conceitos que eu vou colocando aqui para você, é importante que você vá somando. Quem tiver um caderno aí de oração, quem tiver uma caneta, ou puder correr para pegar em casa, se você puder fazer isso, ou quem está aqui, anotar no celular. Para quê? Para você poder refletir depois. O primeiro ponto é que Deus é amor e a nossa criação é um ato de amor, é um ato generoso do amor divino. Nós não somos frutos do acaso. E mesmo em situações dolorosas que deram origem à nossa vida, isso não exclui a gratuidade, a generosidade do amor de Deus que nos trouxe à existência. Então, se nossa vida é originada num ato de amor de Deus, que nos dá a alma, que nos chama à existência, é exatamente no amor que nós precisamos também viver. Porque Deus apenas não nos criou nos amando, Ele sustenta a nossa vida
ele sustenta a nossa vida num ato generoso de amor. Então, se Deus nos cria e se Deus nos sustenta, é no amor que eu devo viver. Ok? Mas é preciso ser educado para amar. Deus me deu um coração que tem a capacidade de amar, mas isso não quer dizer que eu já sei amar, que eu consigo amar, porque eu tenho um coração que faz tum-tum, né? Então, Deus me deu a capacidade em potência de amar, mas para amar, eu preciso aprender. Eu preciso aprender a amar, eu preciso ser educado para o amor. E é por isso que você está sentado aqui. Porque Deus quer educar você para amar. E se você já ama, entenda como Deus lhe dizendo, você é chamado a amar mais. Você que está em casa me acompanhando, ou em qualquer situação que você esteja agora conectado conosco, Deus quer, através dessa pregação, da oração, de tantos meios, ensinar você a amar para lhe levar à plenitude do amor. Ok? Vai guardando tudo isso aí. Tá bom? Então, nós, se precisamos ser educados para o amor, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente não pode amar qualquer coisa. A gente precisa amar segundo os critérios de quem nos criou. É quem nos criou que vai dizer, ame isso e rejeite aquilo. E hoje nós estamos num mundo que está deturpando o significado das palavras para nos causar uma confusão mental, porque eu não sei mais o que é isso, eu não sei mais o que é amor, eu não sei mais o que é tanta coisa. Ou seja, a partir do momento que eu entro numa grande confusão, eu sou capturado pelo inimigo. Mas Deus quer nos levar ao conhecimento da verdade, e hoje a palavra de Deus para você é, você não pode amar qualquer coisa. Você tem que amar segundo os critérios de quem te criou num ato generoso de amor. E aí a gente pode dizer, eu preciso amar segundo Deus. Como Deus ama, é assim que eu preciso amar. Ok? E o mais importante, diante de tudo aquilo que a gente vem refletindo, que a gente vai somando esse conhecimento. A partir do momento em que eu vou aprendendo com Deus como amar, eu vou também passando a alcançar uma maturação do meu ser. Porque eu fui criado no ato de amor, eu sou sustentado pelo amor, Deus quer me educar para amar, e a partir do momento em que eu me deixo educar por Deus e começo a amar segundo os critérios dele, eu vou chegar à maturação. E o que é isso? A plenitude da vida, né? Jesus morreu para que tivéssemos vida plena, vida em abundância. E essa abundância de vida passa pelo exercício da caridade, pelo exercício do amor. Ok? Então, essa realização é a plenitude da minha vida. Quando eu amo a Deus e Ele me educa para o amor, eu alcanço o sentido da minha vida. Olha que coisa linda. Se você hoje está em dúvida acerca do sentido da sua vida, isso não é um problema mais. Basta você dizer ao Deus que te ama, ama-me, Senhor. E eu ouvi o Frei Patrício Chiadini, que é um carmelita, ele dizendo que a vida de oração não é outra coisa a não ser a gente chegar diante de Deus e dizer, ama-me, Senhor. E a gente renovar, então, essa experiência com o amor criador de Deus. Então, vamos lá. Dentro desse processo de aprender a amar, nós precisamos entender que isso compreende uma hierarquia. Que hierarquia é essa? Isso foi resumido por Jesus em 2 mandamentos. A lei foi resumida em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, amar o próximo como a si mesmo. A hierarquia consiste em amar a Deus. Em terceiro lugar, amar o próximo. Em segundo lugar, amar a si mesmo. Deus, eu e o outro. Vocês vão já entender qual é essa conexão. Por que eu preciso me amar primeiro? Mas para amar eu não preciso me esquecer? Para amar o outro, sim.
Mas é importante a gente entender a lógica do segundo mandamento, no qual Jesus resumiu toda a lei, que é amar o outro como a si mesmo. Então, depois de Deus, vem o eu. Isso é novidade para você? Diz para a pessoa que está do teu lado. Isso é alguma novidade para você ou você já estava sabendo? Vamos lá. Então, vamos refletir sobre essa hierarquia. Deus, eu e o outro. Primeiro, se lá no começo eu disse que para amar a condição é conhecer, a gente precisa se fazer 3 perguntas. Quem é Deus? Quem sou eu? E quem é o outro? Se eu não estou diante se eu não tenho resposta para essas 3 perguntas, eu vou viver uma vida sempre imatura, porque eu nunca vou chegar à plenitude do amor, porque eu não sei quem é Deus, por consequência, eu não sei quem eu sou, e outra consequência de todo esse grande problema, que é uma grande bola de neve que vai rolando, eu não sei quem é o outro. Então, no fundo, eu não vou nunca alcançar o sentido da vida, a maturação, a plenitude. Então, vamos encontrar respostas para isso. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus pela palavra, pela oração. E aqui eu coloquei, abri um grande parêntese e coloquei dentro da palavra a Bíblia, a palavra de Deus propriamente dita, mas também o magistério e a tradição da igreja. Quem não conhece o que a igreja diz acerca das coisas da vida, não chega à plenitude do amor. Sabe por quê? Porque vive pisando em terra movediça. Porque é preciso conhecer a Deus pela palavra e é importante saber qual a palavra da igreja sobre a vida, sobre como ser homem, sobre como ser mulher, sobre como viver a paternidade, a maternidade, como ser um leigo neste mundo. Se eu não conheço a palavra de Deus e o magistério da igreja, eu vou ser levado como folha seca por qualquer ventinho de ideologia. E aí a plenitude da vida vai para onde? Para o ralo. Então, uma das maneiras da gente conhecer a Deus através da palavra, e uma maneira da gente já rezar com essa palavra, é através do método da Léxio Divina. Ou seja, eu estabeleço com a palavra de Deus uma relação de oração, não é um estudo intelectual. Quem tem condição de ter esse estudo, de entrar em faculdade, de se esmerar, de dormir por cima dos livros, que o faça. Dormir no bom sentido, né? Foi até o extremo do estudo ali que capotou por cima do livro. Mas, se você não consegue, por algum motivo, estudar literalmente, reze com isso aqui. Jesus quer se revelar, que ele quer dizer quem ele é. Mas não dá para você simplesmente chegar aqui e fazer e querer estudar a partir dos conceitos que nós simplesmente carregamos. Mas quando nós rezamos e queremos dizer assim, Senhor, revela-te a mim, mostra-me quem tu és, aí a coisa começa a mudar. Ok? Então, anota aí que você vai pesquisar no Google, depois da pregação aqui nos intervalos, em que consiste o método da Léxio Divina. Depois, em outra situação, a gente pode falar sobre esse assunto, mas aqui a gente precisa só dar esse tópico para você fazer essa pesquisa em casa, tá? Fazer a Léxio Divina, estudar os documentos da igreja, e o estudo não pode ser desassociado de uma vida de oração, tá? Então, aqui a gente entende que para conhecer a Deus eu preciso ter uma vida de relação com a palavra, eu preciso estudar os documentos do magistério da igreja e eu preciso também conhecer a tradição católica. Ok? Agora a gente vai para a segunda pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Então, para que eu seja capaz de amar a Deus, eu preciso conhecer Deus. E para que eu possa amar o outro, eu preciso, em primeiro lugar, me conhecer para ter sobre mim o quê? O que é que a palavra de Deus diz? Quem tiver uma Bíblia aí, abra em Romanos 12, versículo 3.
a palavra de Deus diz: não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto de acordo com o grau de fé que Deus lhe distribuiu. Resumindo, a palavra de Deus diz: nem pense que você é algo a mais do que você é. Eu acrescentaria: também não pense que você é algo menos do que você é, mas tenha sobre você a justa estima de si. E aqui a gente vai chegar também à seguinte conclusão: para que eu seja capaz de amar o outro, eu tenho que me conhecer, saber quem eu sou, para acolher o dom de Deus que sou eu e, a partir daí, fazer o dom da minha vida para o outro. Certo? Então, uma condição indispensável para a gratuidade do amor é esse conhecimento de si. E isso, gente, depende de um trabalho duro. Sobretudo, de uma busca sincera de uma virtude chamada humildade. Porque a humildade é a verdade. Tá certo? Então, se eu não me conheço, eu vou sempre pensar que eu sou ou o último refrigerante gelado do deserto. Ou seja, se eu sou o último refrigerante gelado do deserto, eu sou a coisa mais fantástica do mundo. E também eu não posso pensar o outro extremo. Eu sou meu Deus, eu não presto. Está sempre diante do odor negativo acerca de nós mesmos. Nem um extremo, nem um outro. A palavra de Deus nos diz ter a justa estima sobre si. E Santa Teresa diz que se a humildade é a verdade, quando eu me conheço, eu sei exatamente quem eu sou. E aí, uma das coisas que a gente pode lembrar quando a gente associa o conhecimento de Deus ao nosso conhecimento é que eu sou um ato do amor de Deus, a minha criação é um ato amoroso de Deus, mas também eu sou o quê? Um pecador. Imagina como eu sou amado por Deus, porque Jesus deu a vida por mim, enquanto pecador. Eu não sou bonzinho e Jesus deu a vida por mim porque eu sou bonzinho. Eu sou má. Eu sou pecadora. E é exatamente isso que nos convence da quantidade de amor com o qual Deus nos amou. Deus nos amou enquanto nós éramos pecadores e nos justificou com o seu sangue. Outra coisa. Eu falei da necessidade de a gente estudar os documentos da igreja, não é? Então, para que a gente possa se conhecer, isso é indispensável. Então, quando eu começo a me conhecer, eu vejo que eu fui criado num ato generoso do amor de Deus, que Jesus me amou e deu a vida por mim, e a minha vida vale a vida de Cristo. Pouca coisa, não é? Você pode até virar para o lado e dizer assim: olha, você vale a vida de Jesus, você vale muito. Fala aí para a pessoa que está do teu lado: você vale muito, você vale a vida do Filho de Deus. Que coisa linda! Então, dentro do nosso processo de autoconhecimento, a gente vai precisar entender em que consiste a nossa dignidade. Eu sou digna, não é porque eu sou maravilhosa, porque eu sou linda, fantástica. Não. Eu sou digna porque Deus, além de me criar, me fez filha. Deus te deu a vida e, pelo batismo, te deu a filiação divina. É essa a base para a tua dignidade. Eu sou filho de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou filho de Deus. Pelo fato de termos sido feitos filhos de Deus, aí consiste a nossa dignidade. Então, essa é a base, tá? Depois que Deus me faz filhos no Filho, Ele também me chamou como mulher, também chamou como homem, para cada um vivermos, homem e mulher, a nossa missão no mundo.
Muitas vezes a gente escuta muitas pessoas nos dizendo, olhe no espelho e diga muitas vezes, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhoso. Diga até você se convencer disso. Eu, com a minha experiência cristã, digo, faça isso não. Porque você está repetindo para você, para se convencer e tentar se empoderar, e me perdoem, mas eu abomino até esse nome, empoderamento. A gente tem que ser convencido. Aí eu sou mesmo. Eu sou muito convencida de que Deus me ama. Eu sou filha. Como você precisa se sentir convencido do amor de Deus por você, porque você é filho, porque Jesus deu a vida por você. Então, essa maquiagem de ficar respondendo todo o tempo para si mesmo, eu sou maravilhoso, eu posso, eu consigo, isso vai nos fazer viver maquiados. Mas quando a tribulação vier, quando os ventos fortes das tribulações visitarem a nossa vida, essa maquiagem cai. E se a minha vida não está sedimentada na rocha que é Cristo, eu vou escorregar. Então, nós não podemos construir a nossa casa, a nossa vida, os nossos conceitos acerca de nós mesmos, simplesmente dizendo, eu sou fantástico, eu sou maravilhoso. Não, diga para você, eu sou amado por Deus. Porque tudo aquilo que não tem origem em Deus, passa. Então esse conceito em si mesmado vai cair, ou uma hora ou outra. Ou nós vamos cair no orgulho e vamos perder a vida eterna, que é o pior dos males. Então, nós não podemos caminhar buscando um conceito orgulhoso de nós mesmos, porque a primeira coisa quando o orgulho bate, é o olho fecha. O olho fecha e a gente deixa de ver a verdade que é Deus, a verdade sobre nós e a verdade sobre o outro. E perdemos o caminho da vida. Então, se eu tenho um conceito errado de mim mesmo, o que é que pode acontecer? Eu vou dizer assim, eu sou amado? Eu mereço ser amado? Eu sou digno de ser amado? O que é tudo isso aqui? É uma grande insegurança, é um pacote de insegurança que caiu na tua mão, que caiu na nossa mão. Mas a gente precisa estar sempre fazendo um ato de fé. Deus me criou num ato de amor, porque Deus é amor. E se tudo que Deus faz é bom, a minha vida é boa, porque parte de um Deus que é bom e perfeito. Então, a partir do momento que eu vou me conhecendo, sabendo quem eu sou na verdade, sabe o que é que vai chegando nas minhas mãos? A minha própria vida. Eu sou capaz de me dar aos outros, porque me conhecendo, eu me assenhoro de mim mesma e sou capaz de me doar gratuitamente. A gente vai já entender melhor essa questão aqui. A gente pensa que tem a vida nas mãos, mas se a gente não se conhece, a gente não tem a vida nas mãos. Tá? E aí, quando a gente não se conhece, quando a gente desrespeita aquela hierarquia do amor, que é amar a Deus, a mim e o outro, e para isso eu preciso conhecer a Deus, a mim e o outro, quando eu desrespeito isso, o que é que acontece comigo? Não só esse pacote de insegurança, mas essa insegurança começa a governar a nossa vida. E eu, pensando estar amando, estou, na verdade, buscando ser amado. Pensando estar amando, eu estou querendo ser amado. Se o outro com quem a gente se relaciona é um pouquinho inteligente, ele percebe isso, às vezes antes de nós. Então, se eu sou imaturo acerca do conhecimento de mim mesma, eu vou viver uma vida frustrada, eu não vou ter liberdade interior e, por consequência, eu me tornarei incapaz de amar.
Por quê? Porque a minha vida está jogada no chão, está jogado um pedacinho em cada mão das pessoas com quem eu convivo. E eu estou sempre dizendo, me dá amor, me dá atenção, me dá carinho, me dá um abraço, me dá. Sabe quem é que faz isso? São os bebês. A maturidade consiste em que a criança que tudo recebe é ensinada lá na frente a tudo dar. E quando a gente chega nessa idade de dar, e isso não começa aos 50, começa ainda na fase de criança, quando ela é ensinada a entender que ela não é o centro do universo. É aí que a criança começa a aprender o que significa amar. É lá no comecinho também. Mas o que acontece? A gente arrasta essa imaturidade por toda a vida. Aí a gente acha que está amando, mas no fundo, nós queremos ser amados. Então, vamos passar agora para o terceiro grau aqui dessa hierarquia, que é uma resposta que nós precisamos ter. A resposta é a seguinte pergunta: quem é o outro? Lembra que eu falei quem é Deus, quem sou eu, e agora a gente chegou no quem é o outro. Tá? Então, para que eu seja capaz de amar o outro, eu preciso conhecer este outro. Certo? Então, amar é diferente de ser educado. Eu posso ser educado com você, as pessoas podem ser educadas comigo, mas isso não significa amor. Isso significa, muitas vezes, um trato fino. Dá para entender? O amor é muito mais do que apenas ter educação para com as pessoas e respeito para com elas. O amor é abrir espaço dentro de si para que o outro caiba aqui dentro do coração. Isso é amor. É abrir espaço dentro de si para que o outro encontre morada dentro de mim. Certo? E aqui eu vou contar, não estava pensando nisso, mas eu vou contar uma experiência que eu tive. Quando eu fui mãe pela primeira vez, eu fui tomada por um amor, por uma paixão tão grande pelo meu filho, o primeiro filho, e logo em seguida eu engravidei de novo, e com quase um aninho nasce o segundo filho. E o meu dilema era, como eu vou amar um segundo filho como eu amo o primeiro? Eu tenho que ter uma resposta para isso. Porque parece que o primeiro tomou o meu coração de um jeito tal, mas esse aqui vale o mesmo que o outro. Mas como é que eu vou fazer? Sabe quando foi que eu encontrei paz? Foi quando eu cheguei à seguinte conclusão. Eu já tenho com o primeiro uma relação histórica, onde já troquei muita fralda, já pedi muitas madrugadas com ele. Então, esse amor cresceu ao longo do tempo. E eu preciso de tempo para crescer com o outro. Dá para entender? Uma das condições para o amor é o tempo. Guarda isso, vai anotando. Anota tudo, tá? Então, o amor também é uma condição, o tempo, melhor, é uma condição para o amor. Por isso que lá em Coríntios 13, a palavra de Deus, né, São Paulo diz que o amor é paciente. Eu vivo a paciência, e a paciência implica no tempo. Vocês já fizeram em algum momento da vida, vocês já fizeram a relação da paciência com o tempo? Se não existe essa relação da paciência com o tempo, nem existe paciência e nem existe amor. Ok? Então, eu vou amar. Para amar, eu preciso conhecer, e eu preciso conhecer, e esse conhecimento se dá no tempo. Ok? Se o conhecimento para o amor se dá no tempo, eu preciso conviver. Eu preciso me relacionar. Eu preciso gastar tempo. E aqui eu chego num assunto maravilhoso. Por isso, tudo que a gente viu até aqui é que a família é uma escola de amor. Escreve aí no teu caderno. A família é uma escola de amor. E para que esta família, de fato, se torne uma escola de amor,
existe uma condição indispensável, sine qua non. Qual condição é essa, Sueli? É a fidelidade. Sem fidelidade, não existe amor verdadeiro. E a fidelidade começa pelo casal, e a fidelidade começa pela relação com os filhos. No dia do aniversário de 15 anos do meu segundo, nós estávamos tomando café juntos, que eu fiz assim uma mesa diferente para que ele se sentisse prestigiado no dia do aniversário. Eu disse para eles durante o café da manhã: vocês não estão, o Felipe é o nome dele, mas eu falava para os três, vocês não vivem numa família perfeita. E vocês conhecem melhor que ninguém os meus defeitos e os defeitos do pai de vocês. Mas, independente dos defeitos, nós somos fiéis um ao outro. E nós somos fiéis a vocês, porque em meio às grandes tribulações que envolvem uma relação familiar, tanto eu quanto seu pai estamos aqui. Nenhum arredou o pé. Então, nós somos não só fiéis a um ao outro, mas somos fiéis a vocês. E outra coisa, por causa de Deus, por causa de Cristo. Porque se for só numa dimensão humana, não tem quem se segure. Por causa de Jesus, para não ofender a Deus, para não ser infiel a Ele, nós somos fiéis um ao outro e a vocês. E vocês são chamados a entender isso. E ser fiéis também a vocês, entre vocês, irmãos. Porque a fidelidade é a condição única para que nós 5 nos tornemos uma escola de amor. Então, nessa escola de amor, eu dizia para eles, vocês não têm pais perfeitos. Vocês têm pais que estão fazendo, como diz na minha terra, das tripas coração para se superarem, para serem melhores, para serem capazes de assumirem as suas responsabilidades. Mas é até bom vocês verem os nossos defeitos para ver como Deus ama. E que vocês também não precisam carregar sobre vocês o fardo do perfeccionismo, mas o chamado ao amor. Olha que coisa linda. Isso aí foi o sermão na hora do café da manhã, no dia do aniversário de 15 anos do meu segundo filho. Então, Felipe, então meninos, né? Vocês se sintam amados e entendam que vocês estão aqui para aprender a amar. A gente precisa ter esse tipo de conversa com os nossos filhos. Mas, se eu não vivo aquela hierarquia, quem é Deus? E eu preciso amar Deus sobre todas as coisas. Quem sou eu? E eu preciso ter sobre mim a justa estima. E quem é o outro? E para que eu conheça o outro, eu preciso de tempo para conhecer, para me relacionar, para dar espaço para ele entrar dentro de mim. Eu não chego à capacidade de ter certas conversas e de educar o outro para o amor, porque o primeiro que precisa de ser educado para o amor sou eu. E se eu não sou madura, se você não é maduro o suficiente, você não anda pelas próprias pernas. Uma definição de maturidade humana é aquele que é capaz de andar com as próprias pernas. Se você anda, simplesmente a sua vida está fragmentada na mão de muita gente, dependendo da opinião dos outros para tudo, você não tem a vida nas mãos, não consegue amar, não consegue educar o outro para o amor, porque não se deixou educar por Deus. Pelos próprios erros, pela vida. Aquele que é capaz de andar com as próprias pernas, aproveita tudo. Caiu aqui? Não é simplesmente cair e levantar, gente. Às vezes a gente... o importante é levantar. Não é só importante, não é só levantar, não. É refletir porque caiu. É refletir as condições da queda. É pedir perdão ali a Deus. É tentar aprender com o primeiro episódio para não repetir o segundo. Ninguém levanta sem esse processo. Não é cair e levantar.
Se a gente não percebe que existe um processo entre a queda e o soerguimento, se a gente não vive esse processo, a gente anda cego. E quem é cego, quem não se conhece, é imaturo, não ama, não atinge o sentido da vida e a plenitude da própria vida. E vai gerando gente imatura. E vai gerando gente imatura. Então, você sabia que se eu não respeito essa hierarquia de Deus, eu e o outro, amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo, eu não vou viver a plenitude do meu ser, que se chama, sabe como é que se chama a plenitude do teu ser? Felicidade. Felicidade. Então, lembrando, Sueli, mas eu fui fruto do acaso. Ou então, eu fui abandonado pelos meus pais, pela minha mãe. Eu carrego muitas frustrações, com certeza, imagino. Ou melhor, talvez eu não seja nem capaz de imaginar a tua dor. Mas, se você voltar um pouquinho no tempo, antes dos teus pais, que talvez você nem conheça quem são, antes dos teus pais, um Deus te amou. O Pai te amou te criando, o Filho te amou morrendo na cruz para pagar os preços dos teus pecados, para que você tivesse acesso à casa eterna de Deus, e o Espírito Santo também nos amou. E aqui a gente vai lá para Romanos 5:5, que diz assim: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Olha aí, Deus nos amou como Pai quando nos criou, como Filho quando morreu na cruz por nós, e aí a gente lembra do que eu falei antes, que a gente vale a vida de Jesus, e também no Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado nos nossos corações. E em outra palavra, a gente escuta dizer que Deus nos amou até o constrangimento. Então, tem saída. Toda ferida terá uma cura. Ela precisa ser tocada pelo amor divino. Ela precisa ser ressignificada. Tá? Mas para isso eu preciso, antes de querer a minha cura, a gente olhar para o alto e querer conhecer a Deus e o amor dele. Porque quando essa enxurrada começar a passar por mim, eu vou sentir esse amor e a minha relação com as minhas feridas e com o mundo e com as pessoas vai começar a mudar. Ok? E o nome disso é liberdade interior. Então, eu queria dar aqui uma palavra para os pais, tá? E para aqueles que querem não só contrair matrimônio, porque aqui a gente não vai dizer que você vai ter filho. E outra coisa, filho não é realização de sonho. Presta bem atenção. Filho, a gente não tem para a gente se realizar. Atenção, mulheres. Teu sonho não pode ser uma barriga crescendo e depois parir. Teu sonho precisa ser dar a tua vida. Ter um filho para dar a vida a ele, amá-lo e torná-lo capaz de ser também alguém maduro, apaixonado por Deus e ser capaz de fazer a diferença e ser sal e luz no mundo. Tem muitas pessoas que vivem de modo frustrado porque o sonho é ter uma gravidez. A gravidez é uma ferramenta. O objetivo é dar a vida. Dar a vida não só no sentido de ter um filho biológico, mas dar a vida porque durante toda a existência do filho eu tenho que dar a vida por ele. Então não é só uma gravidez, não são só 9 meses. É durante toda a tua vida tu tem que estar dando a vida por ele. Isso é amor desinteressado. Ok? Então, eu não amo meu filho só porque eu tive o filho. Você já parou para pensar nisso? Eu não amo só porque eu tive. Ele é meu filho, eu amo.
Quem já ouviu falar sobre isso? Eu amo porque é meu filho. Será? Será que você ama porque ele é simplesmente seu filho? Porque assim, quando a gente ama realmente, presta atenção, quando eu amo realmente, o outro se sente amado. Se o outro não se sente amado, será que eu amo? Se o outro não se sente amado, claro, tem as feridas dele, mas muito provavelmente ele não recebeu amor suficiente para ser convencido disso. Então, talvez a gente tenha amado simplesmente porque ele é filho. E até na relação de paternidade e maternidade, a gente precisa conhecer. Porque eu só vou amar o filho se eu conheço esse filho. Por isso que eu contei para vocês, se eu vivi um processo com o primeiro, quando nasce o segundo, eu vou começar outro processo com o segundo. Eu vou conhecer quem ele é, porque ele é diferente do primeiro. Ele é único, igual o primeiro, o primeiro é único, o segundo é único, o terceiro, o quinto, todos são únicos. E eu preciso conhecer cada um. Quando eu falo eu estou falando a mãe e o pai. Eu preciso conhecer cada um para amar cada um, como cada um precisa, tem necessidade de ser amado. Ah, Sueli, mas eu sou celibatária, eu sou sacerdote. Não interessa. Até o Papa Francisco disse, até os religiosos, as religiosas, precisam ser pais e mães, porque senão vai ser um bando de gente frustrada. Porque existe a paternidade e a maternidade espiritual. Então, eu só vou atingir a maturidade humana quando eu for mãe, no sentido biológico, para quem é chamado ao matrimônio, e no sentido espiritual, para quem é chamado ao celibato. Mas o ter filhos é uma necessidade de amor. Ok? Outra coisa, só um parêntese aqui. Se eu me caso, presta atenção, se eu me caso e eu não quero ter filhos, essa união tem base para nulidade. Porque a gente casa para constituir família. Se eu sou fechada à vida e o meu matrimônio tem duas funções, a função unitiva e procriativa. A unitiva de eu me unir ao meu esposo e o meu esposo se unir a mim. E procriativa para que nós geremos filhos. Se eu não quero gerar filhos, o meu matrimônio tem base de nulidade. Eita, que agora o negócio é sério. Não é o fato de não conseguir gerar, é o fato de não querer. Dá para separar as coisas? Certo? E outra coisa, Sueli, mas eu já tentei tanto, eu não consigo engravidar. Beleza. Não tem problema. Você já fez uma parte. A outra ainda está faltando. Porque a abertura à vida não passa apenas por receber um novo ser no útero. Sabe por quê? Atenção, mulheres. E as que já passaram da menopausa precisam acordar. Deus deu 2 úteros às mulheres. Mulherada, bota a mão aqui, ó, na barriga, no útero. Diz assim comigo, esse é o primeiro útero. Sabe onde é que está o segundo? Bota aqui, ó, do lado esquerdo. O outro útero, o outro, é o coração. Quando um casal não gera aqui, tem que gerar aqui. Mas não pode se fechar a vida. Ai, mas eu sou traumatizada, eu tenho medo. Resolva os teus problemas. Mas você se casou para ter vida. Reze e veja se não é vontade de Deus a adoção. Só não pode se fechar. E outra coisa, na comunidade Shalom, nós somos formados da seguinte maneira: quando nós nos casamos, a nossa casa precisa ser aberta ao outro. Isso é também sinal de acolhimento da vida. Tá certo? As famílias cristãs não podem se fechar à vida. Não só na relação apenas biológica de gerar o filho no ventre, precisamos gerar o filho
no coração, e os idosos precisam continuar gerando. A missão só acaba no túmulo. A missão de gerar vida só acaba no túmulo. Enquanto estamos vivos, precisamos ser abertos à vida. Ah, mas Sueli, eu já tenho 60 anos. Mas você é chamada a amar, minha filhinha. Vovozinha, você é chamada a amar. Não fique só querendo ser amada, não. Transforme os seus cabelos brancos num ato de amor. Quanto a vida já lhe ensinou, ensine. Acolha. Direcione. Se você passou por tantas coisas, ensine os outros mais jovens a não passar pelo mesmo. Por isso que é importante o respeito aos mais velhos. E o Papa Francisco, assim que assumiu o seu pontificado, ele falava tanto da função dos avós. Quem lembra disso? Porque os avós são, digamos, o container de sabedoria. Eles são um container de sabedoria dentro de casa. E eles podem... não espere, você que é jovem, não espere o vovô e a vovó chamar aqui para lhe ensinar, não. Vá lá se aconselhar com eles. Conte os seus problemas. Vovó, eu estou aqui com um nó, me ajuda a desatar. Tá certo? Amor é diferente de emoção. Certo? Ai, tchucu, peixinho, é tão fofinho, mamãe, que nenenzinho bonitinho. Esse nenenzinho bonitinho realmente desperta em nós muitas emoções. Mas isso é amor? Uma parte. Porque para amar esse bebê é preciso conviver com ele. É preciso dar a vida por ele. Outra coisa, o amor não é apenas dar teto, comida e roupa. Anota aí. Eu não amo quando eu coloco um filho debaixo de um teto, alimento e dou roupa. Isso é quase tratar um bicho. Um cachorro, a gente também dá um teto para o cachorro. E a gente dá comida, dá banho, leva para o veterinário. Às vezes a gente trata os nossos filhos como tratamos os animais. Por quê? Porque com esse cachorrinho que eu amo, eu tenho uma cachorrinha que eu amo de paixão, mas eu não posso dar a vida por ela. Mas pelos meus 3 filhos, eu sou chamada a dar a vida. Sim. Sim. Então, eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e ela dizendo assim, Sueli, minha filha, ela tem uma filhinha de 6 meses, e ela disse, ela só dorme no peito. E eu estou ficando preocupada. Eu disse, olha, você precisa educar a sua bebê para dormir de outra forma. Aí eu comecei a dizer assim, olha, bota ela deitadinha aqui com a cabeça com um paninho, fica dando umas tapinhas no bumbum. Você precisa educar a sua filha, por quê? Porque quem ama quer o bem. Quem ama quer o bem do outro. Então, para que eu ame o outro, eu preciso intervir na vida do meu filho para levá-lo a descobrir um bem. Então, as permissões que eu vou dar ao meu filho, ou os nãos que eu vou dar para o meu filho, precisam levar este filho a um bem. Por isso que eu tenho que saber qual é o bem. Porque se eu não quero o bem com B maiúsculo, eu vou fazer o quê? Deixa o bebezinho no peito. 7 meses, 8 meses, deixa. Aí ele vai crescendo, dependendo cada vez mais do peito da mãe, e não vai ganhando maturidade, porque cada fase da vida tem uma maturidade própria daquela fase. Então, eu dizia para essa mãe, comece a tirar essa criança do peito e fazê-la dormir. Mas preste atenção, você frustrou os planos dela, porque ela queria dormir chupetando no teu peito. Então, enche essa criança de carinho, aconchega, porque ela está vivendo um processo que ela não está entendendo. O peito foi negado, ela já mamou, mas ela não pode dormir. Ela tem que dormir de outras formas. Sabe por quê? Porque teu marido tem que ser capaz de botar ela para dormir. Uma amiga tua, na tua impossibilidade, ou a secretária da tua casa, precisa colocar ela para dormir. Porque um dia que você faltar, como é que vai ser? Você precisa sair, a criança não dorme. Então, é um bem educar para a autonomia. Mas enche teu filho de carinho, porque ela foi frustrada nos planos dela de dormir no peito.
mas essa frustração é sinal de amor, porque você está levando essa criança para a maturidade da vida. Então, gente, falei muita coisa aqui, eu espero que vocês tenham tomado, ainda tinha aqui algumas coisas que a gente precisava conversar, mas no tempo que nós tivemos aqui, eu acredito que nós demos muitas pistas para a gente chegar à plenitude do amor. Lembrando que para conhecer, para amar, é preciso conhecer. E para amar também é preciso querer o bem. Ok? Que nosso Senhor abençoe a todos vocês que estão aqui presentes, você que está nos acompanhando pela Rede Século XXI. Muito obrigada pela sua companhia. A gente canta só uma canção bem rapidinho, para que a gente possa encerrar esse momento. Se souber, canta comigo, tá bom? Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minha alma, de todo o coração.